7 de agosto, foi a última. Bebendo café. Já vai começar. Luísa Guimarães. Tem uma história aí. Luísa, entrou. Nilma, dona Nilma, entrou. Nilma, por acaso o João Carlos falou para você falar com ele? Acho que deve ser vocês pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, né? Que ele te explica como se cadastra. Tá? Bom, tá avisado então. Então nós vamos hoje falar sobre 4 coisas. Tudo baseado assim, até em conversas que eu tenho com pessoas e tal. Hoje esse último que eu vou falar aqui para vocês foi, último não, penúltimo. Foi em conversa com o João. Né? Eu digo, eu vou escrever. Então vamos começar para os que defendem a existência do trono de Kyosho. Isso aí eu vi uma coisa escrita, eu digo assim, poxa vida, eu tenho que escrever. Não para afrontar ninguém, mas para dar minha opinião. Então eu escrevi assim, eu, como um defensor de Meishu Sama 100%, e tendo consideração por um messiânico e seu pai que dedicou comigo, escrevo sobre a postagem abaixo com o intuito de ajudar na reflexão sobre os que defendem a existência do trono de Kyosho Sama. Inicialmente eu vou colocar assim o que foi postado. Foi postado o seguinte: Nidai Sama fala sobre o trono de Kyosho. Ela falando. Meishu Sama disse que tinha em si uma bola de luz. Isso você já sabe e é verdade. No entanto, ele só disse que possuía esta bola de luz e não disse que ele foi quem a fez e a colocou no seu corpo. O raio de luz desta bola realmente estava em Deus e fluía abundantemente em direção a Meishu Sama. E tudo o que usava, Meishu Sama foi provido, saindo infinitamente. Obviamente, depois da ascensão de Meishu Sama, recebi esta bola e estou a dar as imagens de luz divina, o Ricardo e Jorei através desta bola. E mesmo em gerações sucessivas, esta bola será concedida ao trono de Kyosho da nossa igreja. Por isso o poder não diminuirá de forma alguma, isso é lógico, a luz divina absoluta é infinita, o restante muda. Isso foi escrito em Kogowa Roku, para ministro, filial da religião Kanto, 17 de maio de 1965, 5 anos depois que Meishu Sama já tinha falecido. E Nidai Sama, então, estava no trono de Kyosho. Nidai quer dizer segunda líder. Primeiro foi Meishu Sama. E ela escreveu um outro. Disse assim, desde que Meishu Sama determinou que eu seja a segunda Kyosho, não posso evitar de pensar que seus laços espirituais mais grossos passam através de mim, e é por isso que se dão os ensinamentos que Meishu Sama vive em mim, isto é, porque há um tempo sonhei, que estava carregando, aquecendo na minha roupa um bebê nu. Ao mesmo tempo, o caminho do sepulcro e Hakone, após o culto de 10 dias de falecimento, o senhor Emaruti, que estava servindo a Meishu Sama como motorista, me contou no seu automóvel um sonho que teve ao nascer do sol em que se abriu uma fenda no sepulcro de Meishu Sama, como se quebrasse em dois, de cima para baixo. Um bebê muito dodô estava mesmo em cima do sepulcro, chorando ruidosamente em direção ao céu. Movendo as pernas, era um bebê muito
muito saudável. Foi um sonho interessante. Coincidiu com o meu sonho, de motorista de Hyundai Sama. Coincidiu com o meu sonho, eu carreguei o bebê e depois dei-me conta e certifiquei-me que o espírito de Meixo Sama está no céu. Mas uma parte dele ainda continuaria através de mim, dar continuidade à obra divina em terra. Bom, isso foi... A pessoa postou isso, né? Aí eu começo. Bom, que eu posto. Meixo Sama, ao contar a sua história, Meixo Sama, ao contar a sua história, diz num artigo não publicado, escrito em 1952, intitulado Sou Deus ou Ser Humano? Olha o que ele fala. O que julgo mais interessante ao escrever sobre mim mesmo é a minha própria personalidade. Os mistérios que me envolvem são tantos que eu vou me analisar não só de acordo com o meu próprio ponto de vista, mas também com o de terceiro. Até as pessoas que têm contato comigo, vamos lá devagarinho, até as pessoas que têm contato comigo há mais de 10 anos, ainda não compreenderam realmente esses mistérios. Escute, nem mesmo minha esposa parece entender-me muito bem. Hyundai Sama, a esposa dele. Nem mesmo minha esposa parece me entender muito bem. Aí eu falo o seguinte, e parece que não entende muito bem mesmo quando diz, o que é que ela diz? Vamos lá, lembra que eu botei duas coisas inicialmente. Meixo Sama disse, isso ela falando, hein? Lembra? Vamos lembrar o que ela falou? Meixo Sama disse que tinha em si uma bola de luz, isso você já sabe, e é verdade. No entanto, ele só disse que possuía esta bola de luz e não disse que ele foi quem a fez e a colocou no seu corpo. Por que eu acho que ela não entendeu direito? Ela não consegue entender direito a Hyundai Sama. Porque eis o que Meixo Sama disse. Até a metade da minha vida, nada de extraordinário aconteceu. Mas assim que me tornei religioso, tudo se transformou. Há 30 anos, em 1921, não sei quem me fez de alvo, jogando em mim algo assim como uma bola de luz invisível. Não sei quem me fez de alvo. Jogando em mim algo assim como uma bola de luz invisível que acabou se fixando no centro do meu ventre. Essa bola parece estar misteriosamente presa a um cordão que alguém puxa e solta ao mesmo tempo, e essa ação continua tirando toda a minha liberdade. Assim, quando quero fazer algo, o cordão é puxado, impedindo de agir. Em certos momentos, sou levado para outra direção. Isso ocorre em situações que nunca havia imaginado antes. É realmente um mistério. Vivo, portanto, como uma marionete que se movimenta sobre a vontade do seu manipulador. Eu acho que Hyundai Sama não entende direito mesmo. O que ela diz? No entanto, ele só disse que possuía esta bola de luz. E não disse que ele foi quem a fez e a colocou no seu corpo. O que Meixo Sama faz aqui, meu amigo? Não tem nada a ver com o que ela está falando. Vamos continuar um pouquinho? Eu falo. Qual é a credibilidade dessas afirmações baseadas em óbvios, você vai ver abaixo, sonhos e conclusões e certificações de Hyundai Sama, a não ser que se acredite em tudo que ela diz, e não que esteja fundamentado no Messias. Essa é a questão. Aí eu boto assim, ó. Obviamente, lembra que ela falou isso? Obviamente, depois da ascensão de Meixo Sama, recebi esta bola e estou a dar as imagens de luz divina ao Ricardo Jorei através desta bola. E mesmo em gerações sucessivas, esta bola de luz será concedida ao trono que hoje está na nossa igreja. Qual a credibilidade dela está falando isso? Continuando. Desde que Meixo Sama determinou que eu seja a segunda que hoje,
Meixo Sama determinou que ela fosse segunda Kyosho. Aonde? Não posso evitar de pensar que seus laços espirituais mais grossos passam através de mim. Por isso que se dão os ensinamentos e que Meixo Sama vive em mim. Isto é porque há um tempo sonhei que estava carregando e aquecendo na minha roupa um bebê nu. Bom, vai por aí afora. O motorista também sonhou e coincidiu o sonho, né? E a conclusão que o bebê estava em cima do sepulcro, a fenda se abriu, começou a chorar ruidosamente, movendo as pernas, era um bebê muito, muito saudável. Tal. Isso aí ela acabou concluindo. Depois dei-me conta e certifiquei-me de que o espírito de Meixo Sama está no céu. Mas uma parte dele ainda continuaria através de mim, dar continuidade à obra divina. Meu amigo, muita historinha. Eu botei assim, ou seja, isso me parece de uma credulidade sem nenhuma fundamentação com quem acredita, como eu, 100% no Messias Meixo Sama. Dá um tempo. Quer dizer, o camarada, isso que eu falei, esse meu amigo, tem consideração por ele, pelo pai dele e tal. Não sei se ele está nessa Igreja Mundial do Messias ou não, mas peraí, cara. Você botar essas duas coisas que o Dai Sama fala, para quê? Para dizer que o trono de Kyosho, não sei o quê, papá, peraí, cara. Vocês estão apelando demais, tá? Isso é narrativa de PT, cara. Isso é narrativa petista. Dá um tempo. Tem que acreditar numa historinha dessa. Já inventaram aquela narrativa com a mulher que ouviu lá o Meixo Sama, o filho do Meixo Sama estava ao telefone com... Lembra do pai, né? Que ele era o pai da criança, e aí o Meixo Sama teria falado para ele do outro lado que aquele ia vencer esse que hoje o Kyosho Sama, que ele seria o Kyosho Sama. Muita historinha, isso não tinha reminiscência nenhuma. Começaram, a meu ver, a inventar isso aí. Outro ensinamento. Em favor da linhagem da raça Yamato na liderança da Igreja Messiânica Mundial. O Meixo Sama escreve assim, ele escrevendo: pretendo ir anunciando de acordo com o tempo a respeito do que existe de maravilhoso entre os japoneses. O que é isso? O mais maravilhoso de todos é o povo Yamato. A inteligência cultural desse povo maravilhoso, a inteligência cultural desse povo maravilhoso é realmente magnífica. A inteligência cultural é magnífica. E estava oculta até agora. Até agora estava oculta. Ainda continue oculta, hein, meus amigos? Isso porque desde a época do imperador Shinmu, ocorreram muitas guerras, de modo que os tempos de paz eram muito curtos. Depois havia disputa de poder. Por causa dessas coisas, ela estava soterrada. Inteligência cultural, o povo Yamato. Diz Meixo Sama, eu sou o chefe do povo Yamato. Por isso, daqui para frente, finalmente começará a surgir o povo Yamato, o qual pertence à linhagem do Sol. O mundo até agora era da lua, da noite. E enquanto a lua estava no céu, o sol estava do lado de trás da terra e por isso era escuro. Agora o sol finalmente surge e a escuridão da lua se esconde. O povo do dia é o povo Yamato. E o centro dele sou eu, Meixo Sama. Por isso o Deus do Sol está protegendo. Digo eu, com as lideranças da IMM, da Igreja Messiânica Mundial, em torno das linhagens da raça Izumo, que é a Igreja Mundial do Messias, que fica preso no Cristo, e o Tenson, que é da Igreja Messiânica Mundial. Provavelmente a igreja fundada pelo Messias Meixo Sama não prosperará, pois falta, entre outras coisas, o quê? A magnífica inteligência cultural para que se possa edificar a cidade messiânica e assim se aproximar da construção do paraíso terrestre. Crescimento sem uma cultura paradisíaca
que envolva mudanças de paradigma na cultura materialista existente, não é um verdadeiro crescimento, mas sim um simples inchaço, um edema. Entendeu? Por isso que eu acho, na minha concepção, que nós não estamos indo para frente. Porque não tem uma liderança de alguém do Yamato. O que tem aí não é nada do Yamato, a meu ver. Entendeu? Uma das razões, você vê logo, inteligência cultural não tem. A gente está fazendo um esforço, que eu não sei se a gente é do Yamato ou não, mas pelo menos eu defendo isso, mesmo se for ou se não for. Defendo que a gente tem que trabalhar com a inteligência cultural. Por isso que nós estamos aqui no nosso Centro Cultural Paradisíaco. Esse negócio de ficar só tratando de mazela do sistema, isso aí é coisa de igreja católica, meu amigo. Bom, esse aqui eu acabei de escrever, conversando que eu falei com o João, de manhã, eu digo assim, vou escrever esse negócio. Pelo título, o João vai ver que foi fruto da nossa conversa. Eu digo assim, vou escrever isso, chega. O brasileiro está menos inteligente e mais passivo. Uma pergunta que é muito feita no Brasil é se o nosso país tem ficado mais emburrecido e omisso. Ou a gente sempre foi meio idiota, desinteressante e indolente. O que se constata por um estudo feito por pesquisadores estrangeiros, que de 31 países analisados, o Brasil é o único que teve uma queda no quociente de inteligência. Onde a lista inclui nações de todos os continentes, do pobre Quênia à próspera Dinamarca. E que, em termos de ter espírito de busca, pode-se imaginar ele ficando entre os 10 piores resultados. Indica-se o Brasil sempre foi. Se o Brasil sempre foi, não podemos afirmar. O que podemos perceber é que ele está piorando. Mas quais seriam as possíveis razões do brasileiro ser tão mal avaliado nos quesitos de dedicação e capacidade de conhecer, aprender e compreender, a ponto de resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações? Acredito que um dos fatores seja que o homem primitivo vivia em um ambiente hostil e desconfortável, à beira da extinção. Isso condicionava o homem a uma seleção natural extremamente rigorosa que mantinha uma baixa frequência de genes nocivos. E promovia, isso aí faz parte e promovia uma adaptação cada vez mais precisa ao ambiente, senão ele perecia. Com o desenvolvimento da tecnologia moderna, o homem passou a adaptar o ambiente às suas preferências, em lugar de adaptar-se biologicamente a ele. O resultado foi o afrouxamento da seleção natural e o aumento da variabilidade genética, pois muitos genótipos inviáveis nos tempos primitivos passaram a ter possibilidade de sobrevivência e reprodução. Então, uma das razões que eu acho que a gente ficou mais idiota, mais emburrecido, mais omisso, porque a gente aí já não precisava estar tão atento, né? Viu um animal para comer a gente, não precisava mais isso. Nós agora temos, não precisa nem mais subir a escada, a gente liga o elevador, entendeu como é que é? Então, nós enfraquecemos. Mas não foi só biologicamente. Na mente, na indolência, todas essas coisas. Ficamos mais assim. Creio que outro fator responsável por essa queda de mente e vitalidade é o chamado de fertilidade digênica. Tem a ver com uma tendência observada já no começo do século passado. Qual foi essa tendência? Casais com muito intelecto e energia têm cada vez menos filhos do que os casais de vigor e inteligência média ou baixa. Por exemplo, em 1994, um pesquisador norte-americano constatou que mulheres com QI médio de 111
tinha 1,6 filhos, nem 2. Enquanto que as com QI médio de 81, você vê, uma de 111, outra com 81, 30 a menos, tinham 2,6 filhos. Aí, é claro, está nascendo mais gente idiota do que eu. Isso pode ser explicado. Por que nasce mais gente assim, com menos qualidade? Isso pode ser explicado porque estamos no juízo final. Os espíritos de pouca iluminação espiritual, que existem em grande número, estejam ganhando uma chance de, reencarnando, possam aproveitar essa oportunidade para não continuar no nível espiritual tão baixo. Entendeu o que eu estou dizendo? Que a grande maioria que está no mundo espiritual não é assim, não são deuses, não estão no nível espiritual alto, não. Não, está tudo muito ruim. Tem uns que estão pior ainda, mas estão muito ruins. Isso aqui é um planeta de purgatório, então o mundo espiritual dele também é de purgatório, para purgar mesmo. Então eles agora estão para o juízo final, estão dando uma chance de vir essa raça toda para cá e o cara tentar ver se faz um saldozinho. Mas o problema é que está nascendo mais gente idiota, mais gente desinteressante, indolente, é isso aí. Um terceiro fator é do brasileiro vivenciar mais o descuido e a falta de sinceridade, bem como as inteligências ardilosa, calculista e satânica, de modo a querer mais o jeitinho, lembra do jeitinho brasileiro? Prefere mais isso do que o quê? Do que a ordem, a competência, o comprometimento e a cooperação. Ou seja, o prestar atenção na verdade, justiça e nas inteligências superior, sagrada e divina. Um quarto fator são os veículos como rádio, TV, jornal, revistas, que, como disse sabe que o New York Times, fazendo uma crítica, denúncia à Rede Globo, sabe o que ele falou? Que é uma TV irrealidade que ilude o Brasil. Bem como os celulares ligados na internet com suas redes e mídias sociais, promovendo uma atenção em coisas superficiais e vazias, que impedem o raciocínio, sentimento e vontade, gerando pessoas com muitos desejos, porém sem nenhuma base material para que aqueles desejos sejam atendidos, sem força para poder adquiri-los, e assim só pensam em viver às custas dos pais ou parentes. Um quinto é a piora da educação, quer a familiar como a escolar. Um sexto é o aumento das máculas e toxinas com a abundância de medicamentos, alimentos com agrotóxicos e a feiura de pensamentos, palavras e ações. Um sétimo e último é a ausência de uma ultra-religião que revolucione a cultura, para que se possa edificar uma cidade ideal que prime pela saúde, prosperidade e paz verdadeiras, e assim se caminhe rumo à construção do paraíso na Terra. Não sei se deu, né, João, para você achar que está legal. Pelo menos deu um começo. E o último ponto é conscientize-se de que seu espírito está envenenado. Você que está me escutando, ou outros que poderão me escutar, ou se vocês contarem para eles, dá uma espiadinha aí. Talvez tenha que se conscientizar de que seu espírito está envenenado. Vamos conversar aqui bem devagarinho. A oração criada pelo Messias Vishnu Sama é a prece de louvor a Deus, intitulada de Zengen Zandi, que inicia assim: respeitosamente reverenciamos o Bodhisattva Kanon, que ao descer do céu transformou-se em Komi Nyorai, manifestou-se a seguir como Oshimiroko, para posteriormente tornar-se Messias. Olha agora, hein? Os 3 venenos.
E as 5 impurezas, purgando os 3 reinos, deseja salvar todos os seres vivos. Os 3 venenos. Mas quais são esses 3 venenos? São os 3 Is. Ignorância, ira e insaciedade. Ignorância, ira e insaciedade. Exatamente o oposto das 3 características primordiais dos seres humanos, que são sabedoria, amor e força. Ira, contrário de sabedoria. Quer dizer, ignorância, contrário de sabedoria. Ira, contrário de amor. Insaciedade, contrário, oposto de força. Eu noto que desde a igreja messiânica, da igreja do Eixo Sama, até o nosso centro cultural paradisíaco, em particular, não vão para frente, segundo a minha visão, né? Por causa dos 3 venenos, que em doses menores abundam essas instituições, que é a Igreja Messiânica Mundial e o nosso centro cultural. Pelos 3 Is. As doses maiores, os 3 I, a ignorância e a insaciedade. Essas doses menores, para a gente, é idiotice, indiferença e indolência. Esses 3 venenos estão envenenando o seu espírito. Para lhe apontar isso, vou relembrá-lo do que eu já escrevi e postei, como você está respondendo a isso. Vou relembrar 4 postagens. Fora Amigos 1, Fora Amigos 2, Iniciação à Formação de Mamerritos via CCP, e o site Voz Messiânica, eu escrevi ali no dia 7 de setembro. Vamos devagar. Fora Amigos 1. Já escrevia. Depois do Fora Lula, Fora Dilma, Fora Temer, conclamamos o Fora Amigo. Mas quem são esses amigos, entre aspas, e a razão deste abaixo eles? Quem os está rejeitando? Quem o rejeita? Vamos lá. Desde que deixamos de ser responsável por um Jorei Center no início do século e passamos a ser responsável pela coluna de salvação Belo no setor atividades culturais e artísticas do movimento Mokichi Okada, que eu fui, e posteriormente pelo grupo de estudo Cultura da Nova Era, do setor de ensino da Regional do Rio de Janeiro, viemos nos dedicando a fazer uma sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, a ministrar cursos, proferir palestras, elaborar livros, vídeos e áudios e a realizar peças de teatro. Em 2009, ao aposentarmos como ministro, devido ao termo, quer dizer, há 10 anos atrás já, né? Devido a termos completados 65 anos, intensificamos ainda mais o estudo e prática segundo tal sistematização, criando o Centro Cultural Paradisíaco, um lugar fixo para os eventos e o site institucional, que é aquele www.centroculturalparadisíaco.com.br, que é o site da biblioteca do CCP. Está tudo lá. Onde se dá direito à entrada sem restrição à doutrina que seguimos e aos nossos ativismos realizados e publicados. Tudo gratuito. Está lá à vontade. A seguir, criamos o site comunitário contato@charlesguimarãesfilho.com.br, que é o site do Facebook do CCP, onde se possibilita reflexões, aprofundamentos, encaminhamentos de publicações e eventos e tal. Bom, e aí eu vou dizendo várias coisas que eu acho que eu... Bom, vamos ler. Reflexões, aprofundamento, encaminhamento, publicações e eventos desse centro cultural através de relacionamentos. Relutamos muito em criá-lo, não foi assim que eu quis logo criar, não. Por saber que ele, esse site de relacionamentos, do Facebook, em boa parte acaba sendo em ganharmos, entre aspas, pessoas que recebem o título de amigos com os quais não temos nenhuma afinidade, cujos tipos de notícias que eles propagam são apresentações de suas imagens, as de seus familiares, bichos de estimação, viagens realizadas, festas frequentadas, expressões de seus desejos, gostos, valores, ideias, etc. Bem como relatos de novela, futebol, programa de auditório, gente famosa, carnaval, eleição,
Isso tudo ocorre porque, em sua maioria, elas são amigos que só se expressam de forma rasa, rápida e vazia, norteada pelo lazer, prazer e liberdade, sem utilidade de nível elevada. Além disso, esses amigos, entre aspas, são usuários com problemas, como desde o acesso à internet, que não sabe manusear isso, passando pelos microcomputadores e celulares, até com o próprio Facebook. É uma encrenca só. E o pior é que, com o passar do tempo, verificamos que alguns deles são petistas, os que seguem Kyoshi Sama, dos quais queremos milhas de distância por diferenças com eles em relação à verdade, como algo a ser perseguida e de ter apenas Meixo Sama como orientador, respectivamente. Em suma, quem o recusa é o CCP, mais especificamente o seu responsável, que sou eu. Quem são os amigos, entre aspas, é a razão deste abaixo a eles. Hoje, após alcançarmos o teto do Facebook, que é de 5.000 chamados de amigos, verificamos outro problema, que é de, na maioria esmagadora desses, não mostrar o quê? Competência, comprometimento e cooperação com a missão do Centro Cultural Paradisíaco de contribuir para a construção do paraíso terrestre. Eles nem são integrantes do nosso CCP. Existem até os que veem os nossos escritos que postamos ou palestras que proferimos ao vivo, mas que, em geral, não expressam nada, nem um simples curtir, quanto mais um comentário ou compartilhar. Provavelmente até podem entrar, todavia, com certeza, saem sem ver nada até o fim. São borboletas, sem nenhum significado espiritual, que não se fixa em lugar nenhum e só vive sugando o néctar produzido pelos outros sem aderir a nada, apenas para dizer que tudo conhece, com total desconhecimento de tudo. Como todos sabem que nós não queremos convivências com esse tipo de gente, por não levá-las a sério, achar que são do tipo que está jogando esta sua reencarnação na lata do lixo, devido à ausência completa de espírito de busca para vir a ser um ente celestial e vir a tornar esse planeta um paraíso. Resumindo, os amigos, entre aspas, que indica a palavra amigo com outro sentido, isto é, aqueles com quem não há amor, benevolência, que não se demonstra afeto, são os insensíveis, artificiais e ardilosos no que se refere à crença e trabalho do Centro Cultural Paradisíaco. Então, o que vamos fazer? A nossa ideia é restringir o nosso relacionamento, de fato, somente para aqueles que tenham sinceridade. De modo que não basta ser nosso amigo no Facebook, nem ter se inscrito como integrante do CCP. Queremos mais, muito mais. Estamos criando um terceiro site onde todos que são integrantes do CCP podem entrar. Mas para continuar, devem participar dos nossos ativismos. Como iremos proceder? Estará devidamente explicado numa postagem a respeito. Aguardem. É que eu vou fazer ainda há pouco, mais na frente. Então, algumas observações. Primeira, para quem quiser tomar consciência sobre o nosso CCP, a fim de avaliar se vale a pena fazer parte dele, recomendamos entrar no nosso site institucional. Aí vai por aí afora. Segundo, para quem insiste em dizer que não tem tempo, lembramos a este que vive se desculpando, querendo atrair compaixão, se fazendo pobre coitado, mas que de fato são mesmo, porque simplesmente tempo é Deus. Isso ele está querendo se fazer, mas ele é mesmo, é um pobre coitado. Logo, os que não têm tempo é porque não tem Deus, e assim não pode ser reais integrantes do CCP por serem escravos do trabalho, e não se esforçam para deixar de sê-los. Por exemplo, já solicitaram a Meixo Sama? Eu quero trabalhar um pouquinho mesmo, me ajuda que eu quero saber um pouco da sua obra. Faz isso? Não. Como é que vai conseguir, cara? Tem força nenhuma. E se por acaso se esforça e não consegue, provavelmente não tem merecimento por ter muitas máculas, então vai se limpar, cara. Talvez devesse deixar de ser messiânico, fazer um estágio no judaísmo, vai para o judaísmo para aprender como respeitar o sábado e não ficar em necessidade de emprego, dinheiro. A rigor não precisaria nem de sábado inteiro, apenas 1 hora ou 2 horas numa semana
no universo de 24 horas vezes 7 dias, dá 168 horas semanais. Isto é um pouco mais de 1%, mais exatamente 1,19%. Imagina aquele ciclo material de 99% sem aquele ponto espiritual de 1%. Que merda está a sua vida, não é verdade, cara? Você não tem nem 1% para oferecer. Vai ser judeu, vai lá para o judaísmo, cara. Vai respeitar pelo menos um dia na semana. Terceiro, para quem não consegue ver valor no que o CCP está realizando, ou se enxerga, não dá força, procure refletir um pouco, prever um pouco o que seria este centro cultural se ele deixasse de existir. Se você mesmo, após um empenho nesse sentido, continuasse cego ou preguiçoso, só não resta solicitar um encerramento dessa amizade, entre aspas. Agora, se ninguém quiser a minha ajuda para pular o muro do paraíso, eu posso continuar apreciando o perfeito admirado, nem que seja no pensamento, ou então procurar saltar o muro e desfrutar da apreciação desse mundo belo. A escolha é de vocês. O outro, isso eu já postei, hein? Não é agora que estou postando, não. O outro, Fora Amigos 2. Fiz como se fosse uma conversa entre amigos, tem um amigo, tem um outro amigo e tem o responsável, que sou eu conversando. Olha só, suposição, um amigo. Por que você, responsável do Centro Cultural Paradisíaco, quer que eu vá embora desse centro cultural? Você vê que eu escrevi um, agora estou escrevendo Fora Amigos 2. Aí eu respondo. Por você estar num mundo diferente do meu e não ter espírito de busca para conhecê-lo e provavelmente de querer transformá-lo. Mas que mundo é esse que você diz que estou inserido, habitando e vivendo nele? Você quer saber mesmo? Sim, por favor. Ele está em toda parte. Então ele está aqui agora? Sim, mas você não percebe. Como assim? Que mundo misterioso é esse? É um mundo que acredita ser real, para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, cara. De jeito nenhum, você está enganado. Eu sou um homem livre. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu uma prisão que não pode ver, nem refletir, e se indignar, e muito menos em querer saber algo com profundidade. Uma prisão para a sua mente. Como assim? Que prisão mental é essa? A que faz com que você não consiga levar a sério o que eu posto. Mas eu acompanho, entrando e saindo sem nada aprender? Mas eu aprendo. Com quem? No tema político que eu muito falei e escrevi, não vê nenhuma manifestação sua, nem um simples curtir. Quanto mais um comentário, compartilhamento. Então, comigo é que você não aprende. Com outros, seja sincero, é que não é mesmo, pois você nunca se assuntou a respeito desse tema. Ou pior, sobre tema nenhum, você não passa de um palpiteiro que só vive de achismo ou de um papagaio que imita o que escuta falar sem pensar. Você sabe com quem está se comunicando? Fique sabendo que eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Então você sabe que é justiça. Com certeza. Então veja como consigo entortar essas colheres sem tocá-las. Como assim? Simplesmente assim. Aí entorta a colher. Se você fez, eu também posso fazer. Ei. Não tente dobrar a colher. Não vai ser possível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. A que verdade? Que a colher não existe. A colher não existe? Então o que ocorre? O mesmo com a justiça que você desconhecer. E quando ela existe para alguns, verá que não é ela que se dobra, mas sim apenas você. Aí entra outro amigo. Mas por que você quer me enxotar? Também. Afinal, eu vejo muito valor nas suas postagens, quero muito aprender com elas, só que eu não tenho tempo.
Então você está pior do que esse ministro do Supremo Tribunal Federal. Pior, esse cara é um escravo tapado. E você, que é um sem Deus, já que tempo é Deus, por acaso é um escravo esclarecido? No meu caso, bastaria ter mais horas na semana que você trabalharia mais para ganhar mais dinheiro ou para agradar seu patrão ou fregueses? Não, isso não. Seria para colaborar com a missão do Centro Cultural Paradisíaco? Isso aí. E qual seria esta? Bom, a missão, eu acho, quem sabe, se não é, não se preocupe com esse seu esquecimento. A idade vai chegando e a gente vai rateando, não é verdade? Agora, se acoplado a isso, a gente não tem tempo para saber como fazer, por que você acha que isso acontece? De quem é a culpa? Ah, com certeza do sistema. Como mudar o sistema de modo que isso não aconteça? Se eu tivesse tempo, eu saberia como lhe responder. Bom, desse modo, ou o sistema muda sozinho, ou alguém que o transforma. E pelo jeito não será você, porque você não tem tempo para nada, a não ser trabalhar, ou seja, a continuar com a sua escravidão, não é verdade? Aí o amigo e outro amigo, que verdade? E eu, porra. Desde quando eu escrevi isso, a Hermínia Melli, né, falou assim, tempo, escravidão, verdade, reflexão. E o Antônio Carlos Bassumian disse assim, nesta frase, o senhor simplesmente ou o sistema muda sozinho ou alguém que o transforma. E pelo jeito não será você, porque você não tem tempo para nada, a não ser trabalhar, ou seja, continuar com a sua escravidão. Ele fala assim, isto me fará ficar acordado a noite toda refletindo. Eu entendi e foi muito forte, uma verdadeira porrada no meio da cara do nosso ego, da nossa ilusão. Obrigado, Charles Guimarães Filho, por nos despertar do nosso profundo, letárgico e demorado sono. Aí o outro foi quando outra postagem que eu botei assim, iniciação à formação do Mamerito pelo CCP. Eu não escrevi muito, mas só vou ler um trechinho só logo no começo. CCP, o nosso Centro Cultural Paradisíaco, pode ser conhecido através do manual de conhecimento exposto no site www.centroculturalparadisíaco.com.br. Mamerito pelo CCP é aquele integrante do CCP que estuda e pratica o ensinamento do Messias Meixo e aceita ser orientado por este centro, no sentido de expandir o seu comprometimento, competência e cooperação. Iniciação à formação de Mamerito pelo CCP, em linhas bem gerais, é algo que começará no próximo mês, em maio de 2019, e começou. Nós abordamos sobre o homem e continuou, porque nós abordamos com Deus, o Messias, que foram tratados até agosto de 2019, no mês passado. Pois bem, mas qual a razão dessa postagem? Aí eu entro com uma postagem que eu fiz aí no domingo, se não me engano, no site Voz Messiânica, sábado, eu acho. Vou reler para vocês de novo. Significado. www.vozmessianico.com.br é o site interativo ultra-religioso preconizado pelo Messias, desenvolvido pelo Centro Cultural Paradisíaco, conhecido por site de formação do CCP. Ele será inaugurado em 7 de setembro de 2019, às 19 horas, foi até às 14 horas, não foi? Quais são os objetivos do centro? Vamos lá. Sua finalidade é de proporcionar àquelas pessoas que possuem espírito de busca. Sua finalidade é de proporcionar àquelas pessoas que possuem espírito de busca e necessitam de qualificações para enfrentar os desafios desse mundo que ainda se encontra caótico, a se habilitarem a ser úteis à era dos dias que está, segundo alguns, para se iniciar em 15 de junho de 2021. Mais precisamente, seu objetivo é proporcionar a formação de Mamerito àqueles que estudam e praticam os ensinamentos do Messias, aprofundando nos estudos na vida e obra do Messias Meixo Sama, destacadamente nas áreas de conhecimento da cultura da nova era, que são temas relacionados destacadamente na Bíblia do século XXI, que é Deus, mundo, homem, Messias, religião, cultura, jorei, agricultura, belo, política, economia, ideologia, saúde, prosperidade, paz,
felicidade, cidade e paraíso. Além disso, se destaca como competências indispensáveis à sabedoria dos intelectuais, tratadas na iniciação à formação de nome e rito, nas memórias religiosas, políticas e culturais, literárias e cinematográficas do responsável pelo Centro Cultural Paradisíaco. Haverá um esforço de se tratar esta sabedoria, se levando em consideração o conhecimento em suas áreas, como desde Deus até o paraíso. Também haverá um esforço diante da dificuldade da leitura dos brasileiros. Isso eu falei já. O brasileiro não lê nada, né? Já falei isso para vocês, não vou repetir isso aqui. Lê no máximo dois, nem lê 2.000. Se ocupa com 2 livros, um lê um pouquinho só, e quase ninguém compra livro, aquelas coisas que a gente conhece. Bom, quais são as características desse site? Olha só. Bom, aqui a gente narra como é que o site é. Para quem nunca entrou, aqui está dito direitinho o que é que cabe no lado esquerdo, o que é que cabe no centro, o que é que cabe do lado direito, entendeu? Então, uma coisa que a pessoa pode olhar e dar uma espiada. Acho que é melhor do que eu estar falando. Aí eu falo sobre os conteúdos, quais vão ser os conteúdos do site. Já fiz até, se vocês olharem aí, eu já fiz uma postagem dizendo qual vai ser para a semana que vem, cada dia o que é que vai ser. Então, isso aqui vocês dão uma espiada de novo, não vou passar isso. E aí eu falo sobre as importâncias, né? Bom, falo sobre a importância, falo sobre o acesso, como é que se acessa isso, né? Eu falei até que a Nilma, o João está disposto lá. As pessoas que têm contato com o João, acho que a do cemitério também. Jussara também. Jussara também. Procura ele e procura tirar dúvida com ele lá. Ele vai dar. Eu faria assim, não sei. Ele já fez até, já botou lá, o pessoal não está entendendo. Eu faria assim. Abra. Tá, o computador, fecha tudo. O computador está fechado, abre o computador. Agora bota lá, www. Não, a pessoa pode fazer pelo celular também. Ou pelo celular, entendeu? Tudo assim, já fez. Está tendo dificuldade? Cada passo, está tendo dificuldade? Não está? Aí, vamos direto, dá. Tem que ser assim. Bom, o acesso também, falo sobre o acesso, sobre a questão dos membros. Falo sobre várias coisas, não estou passando assim rapidinho, que é muita coisa. Então, eu vou falar como é que eu acabo isso aqui, né? Porque quando entra nos membros, eu falo, de antemão se esclarece que para ser membro do site, aquele que tem permissão de acessá-lo, é preciso que seja, eu vou dizendo, papapá, né? Eu tenho interesse, assim, o cara não fique só como aluno, eu gostaria que o camarada tentasse se tornar um professor, mais do que um professor, ou seja, é aquele que ensina e simboliza aquele que ensina e o exemplo daquele que ensina. Não seja só, é mais do que um professor. O professor, ele aprendeu aquele conteúdo, ele vai lá e diz, não, é o cara que não é um caso matemático, isso aqui é um caso que você está falando de ensinamento. Então, você também tem que seguir aquilo, você tem que fazer, tem que provocar a experiência, entendeu? Bom, aí eu termino assim. Que eu falei que eu ia fazer e tal, e ia apontar, né, para o envenenamento do seu espírito, envenenado, que a grande maioria das pessoas estão envenenadas pela idiotice, indiferença e indolência. Vou explicar por quê. Idiotice. Não me leve a mal, estou falando assim para alertar as pessoas. Idiotice. É quando a pessoa tem vontade de se cadastrar no site Voz Messiânica e não consegue por não ter competência. Então, acorde para isso. Lembra que isso aí faz parte do envenenamento. Tem que lutar para isso. Tem que aprender, tem que ter vontade de querer sair dessa situação.
Porque assim, o idiota fica zangado quando alguém diz que ele é idiota, mas ele é idiota. O que ele tem que fazer é o seguinte, é tentar vencer isso. Alguém está dizendo para ele, não está dizendo para ofendê-lo, não tá querendo ser grosseiro com ele. Simplesmente é uma verdade. Se você olhar para uma pessoa tal, disser assim, pô, mas como você é feio, né? E a pessoa vai ficar zangada com ele. Não estou sendo grosseiro, cara, você é feio, pô. Então, quando disser assim, você é burro, cara. Agora, isso quer dizer que você vai ser burro a vida toda? Não, pô. Começa a lutar para que isso aconteça. Então, é assim, meu amigo, se você não sabe se cadastrar no site Guarda Messiânico, que é facilzinho entrar ali. Ou você tem problema com o seu computador, né? Pode estar até cheio de vírus, você não sabe. Ou você não tem uma internet boa, está sempre caindo, fazendo confusão, tá certo? Ou então, se você não sabe entrar na coisa e responder, você tem que ter um login, tem que ter uma senha, tem que ter não sei o quê, dizer o seu nome, dizer não sei o quê. Seu e-mail. Pô, se você não sabe dizer isso, meu amigo, pô, o que é isso? Você está onde? Não dá pé. Daqui a pouco você não consegue nem entrar num banco para pegar dinheiro, pô. Tá com o cartão na mão e vai dar para qualquer um, vai dizer a senha para ele, porque você não sabe enfiar o cartão lá no... Peraí, dá um tempo, né? Idiotice. Indiferença. Diferença só. Idiotice quando tem vontade, botei a palavra vontade, e não consegue por não ter competência. Agora, a diferença é quando seu sentimento não é vontade. Lembra que o pensamento é razão, sentimento e vontade. Agora, a diferença é quando seu sentimento percebe que se cadastrando, ou seja, percebe isso, que vai crescer em sabedoria, amor e força, aquelas 3 características primordiais, né, do espírito primordial, né? Não só para si esse crescimento, mas também ocasionar comprometimento em seus familiares e amigos. Você percebe isso tudo. Você tem o sentimento, você vê isso tudo. Mas você é indiferente a isso tudo. Terceira coisa, indolência. Já falei, idiotice é quando tem vontade de se cadastrar no site Guarda Messiânico, que não consegue por não ter competência. Indiferença é quando o seu sentimento percebe que se cadastrando vai crescer em sabedoria, amor e força, não só para si, mas também em ocasionar comprometimento em seus familiares e amigos. No entanto, você é indiferente a isso. Terceira coisa, indolência. Quando sua razão conhece o valor do site Guarda Messiânica e, no entanto, você não faz nada para cooperar com a obra divina. Quando eu estou dizendo assim, meu amigo, estou dizendo para você, reflete. Não precisa seguir o que eu estou dizendo, não. Reflete. Reflete e vê se você não está envenenado. Lembra os venenos, 3 venenos? Lá, mais profundo, mais alto, é a ignorância, a insaciedade, é o teu espírito secundário comandando o teu espírito primordial, que é razão, que é sabedoria, amor e força. Mas o espírito secundário, no nível mais baixinho um pouco, ele te coloca na posição de idiota, indiferente e indolente. E você não percebe isso. Então, meu amigo, se você tem alguma razão para estar ligando-se com o nosso centro cultural paradisíaco, o nosso site, o Guarda Messiânico, se eu estou dizendo isso aqui para você, se você enxerga, por que você não se cadastra? Por que você não entra para querer... O que faz isso? É você não querer ser controlado? Mas a gente quer controlar você no intuito de que você cresça. Hein? Qual é, então, a razão? Sei. Pois é, mas eu estou tentando saber a razão, porque esse que é o grande drama. A gente vê assim, muita gente, você vê, eu
Eu vi uma postagem que a gente foi deixando, já está com quase 200 visualizações. A outra está com... Tem uma aí que está, eu já esqueci, muito mais do que 50. Então nós temos aí, quando você vai ver as pessoas que veem o nosso site, botei só as 70 pessoas que mais veem o site, igual Boca de Siri, não sei por que faz. Eu sei, acho que eu sei por que faz isso. Né? Não quer se ver vendo o... Depois aí fica dizendo que foi a ideia dele, não sei o quê, não quer dizer que sou eu. Né? Talvez seja isso. Aqueles setentinhas que tem ali. Né? Então, se é uma razão dessa, meu amigo, você tem que crescer, pô. Você tem que admirar se o outro está fazendo alguma coisa, se você está absorvendo coisas com ele. Por que não? Por que você quer fingir que você sabe? Então, tem tantas nuances aqui, que aí, uma das duas. Ou você não sabe por que acontece isso, nem se esforça para saber, ou então erra que nem eu, posso estar errando. Mas eu estou procurando saber o que está acontecendo. Porque é impossível a gente acontecer uma coisa que não é essa, a gente vai para o nosso site, para a Voz Messiânica. Sabe quantas pessoas tem ali? 5. 5 pessoas. E tem gente que diz, não, o teu site é maravilhoso, não tem ninguém que responda que nem você, não sei o quê, e não se inscreve. Qual é a lógica? Só posso achar isso. Ou o cara não sabe se cadastrar, então é um idiota. Desculpa, mas é idiota, pô. Ou então o camarada é indiferente. É aquelas coisas que... Eu dou um exemplo, uma pessoa me perguntou, eu estava lá no clube, assim, mas por que só fica na Ana Maria Braga ali, aquele troço chato pra burro? Eu digo, é porque a gente é indiferente. A gente não briga pelo que a gente está querendo. Você vê, o povo brasileiro não luta pelas coisas que está querendo, não luta, não. E se quer alguma coisa, que aí já entra no nível de indolência, cara, é macuna-rima mesmo. Então ele tem que... Eu estou tentando dizer o seguinte, se é isso, a gente tem... Ou então, a ideia é o seguinte, se for assim, eu te digo o que é. O que eu acho que é até. Está explicado, porque no Brasil, a gente não vai para frente, não só em termos de governo, mas também em termos de igreja messiânica, entende? Tudo isso não vai para frente. Porque o povo que a gente tem é isso. É idiota, indiferente e indolente. A minha esperança é de tentar arrumar um grupinho de pessoas para sair desse círculo vicioso e a gente começar a colocar o quê? Um pouco de sabedoria, um pouco de amor, um pouco de força para poder ajudar, entendeu? Eu estou aqui querendo criar mamerritos, porque tem que se formar pessoas com alto nível, um nível melhor, pelo menos, entendeu? Senão esse país não vai para frente. A Igreja Messiânica Mundial não vai prosperar, entendeu? Na minha visão, tem que ter a liderança e amado. Enquanto não tiver isso, vai ficar nesse rema-rema. Inteligência cultural. Eu vou mostrar para vocês. Eu até, conversando com o João, a gente pensou o seguinte, né? O ideal é você se registra lá, se cadastra, para a gente poder começar a fazer um trabalho. Mas talvez a gente dê até assim, mas se eu disser isso, acaba o pessoal já esquecendo tudo. Mas sabe quando a gente recebe assim, tipo assim, eu vou dar ainda, o pessoal te mostra, qualquer coisa, pode ser um programa, pode ser qualquer negócio, ele bota gratuito para você, aí você vai, quando chega, você vai se habituando àquilo, daqui a pouco, não, agora vai ser pago, tá certo? A gente pode fazer até uma política dessa. Mas é uma política que a gente está fazendo dessa, com certeza, é como se fosse assim, até o fim do ano a gente deixa as coisas para vocês verem também. Mas depois, no ano que vem, a gente vai fazer diferente, entendeu? Usando uma posição dessa, mas a gente tem que ter certeza que se nós estamos fazendo uma posição dessa, é porque a maioria esmagadora das pessoas que nos cercam são idiotas,
são indiferentes e são indolentes. Porque senão a gente não estaria fazendo isso. O cara estaria vendo que tem que assumir o quê? Tem que ser competente, tem que ser comprometido e tem que ser cooperativo. Senão não vamos para frente. Quando eu digo não vamos para frente, em termos de instituição e em termos de cada um de vocês. Vocês vão ficar longe, mas longe, muito longe de ser um ente celestial. Então, o paraíso terrestre vai precisar de quê? De que se formem deuses. Não são homens, não são deuses. E vocês estão jogando a reencarnação na lata do lixo. E eu me esforçando aqui para dizer isso, podendo ser desagradável às pessoas, mas estou procurando ser verdadeiro. Não adianta eu ficar adulando você e depois você se estrepar todo, não. Então, pelo menos algum dia, talvez, pessoas que hoje devem ter ficado chateadas, algum dia vai me agradecer. João, uma certa hora, colocou aí, ficou excelente. Alguma coisa que Deixa eu ele ver. pediu para você fazer, você fez aí. João Carlos ficou excelente. Aquele negócio que acho que nós conversamos, né? Bom, tem bastante gente aqui. Sérgio Pelarim, Kimiko Nakashima, Regina Maria Cardoso, João Carlos, Vivi Zanetelli, Zuleika Scrignoli, Raul Fernando, Luiz Amando de Freitas Ferreira, Maria Marta Rodrigues, Noélia Coutinho, Fernanda Coelho, Graça Furtada, Nilma, Ana Luiz, vai. Bom, acompanhando aí. Vamos ver se, quem sabe, se amanhã a gente não tem uma boa surpresa de ver a pessoa se cadastrando lá. Vamos rezar a Deus a minha instituição, para que vocês se conscientizem. Tá bom? Até outro dia, se Deus quiser. Obrigado pela presença.